Pois bem, irmãos e irmãs, que alegria mais uma vez estarmos na casa de Deus, podermos estar aqui para ouvir a sua santa palavra, ouvir os seus ensinamentos, o seu direcionamento, recebermos aí essa paz, esse amor, essa alegria que vem de Jesus, que só Ele tem para nos dar. Ouvir esses ensinamentos que só Ele realmente tem a nos dar. Mas ao mesmo tempo também que Ele diz: ai de vós que ouvi e que não botaram em prática. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados à casa de Deus, nós somos chamados a estar junto de Deus, e isso é um privilégio muito grande para nós, que recebemos esse convite e que estamos aqui. É um privilégio recebermos o Senhor na Sagrada Comunhão Eucarística, nós que acreditando que o Senhor está ali, naquele pão consagrado, nós sabemos o bem que Ele faz a cada um de nós, a quem o recebe e quem acredita. Nós sabemos realmente as bênçãos, as graças recebidas, tanto no corpo, na alma, tanto na vida de um modo geral. Nós sabemos, de quem realmente o recebe, quem aceita e o acredita, nós sabemos que realmente é abençoado e que recebe grandes graças e grandes bênçãos. Mas ao mesmo tempo que ele diz: ai de vós que recebei e que não acredita. Quem recebe e não acredita está absorvendo a própria condenação. Irmãos, nós temos que realmente ter muito cuidado com aquilo que é sagrado. Nós temos que estar muito atento com aquilo que é de Deus consagrado, com a santa palavra de Deus, com a casa de Deus, com o consagrado, com aquilo que pertence a Deus, com aqueles que são ungidos. Nós temos que ter realmente, ficar atento e ter muito cuidado com aquilo que é de Deus. Porque senão aquilo que pode ser uma bênção para cada um de nós, poderá ser uma condenação. Quem condena a cada um de nós não é Deus, nós sabemos disso. Somos nós mesmos. Por conta daquilo que nós sabemos que tem que ser feito, aquilo que nós professamos, que falamos, mas aí nós não fazemos. É um perigo muito grande. É bom realmente conhecer a santa palavra de Deus. É bom conhecer tudo aquilo que vem de Deus. Mas, irmãos e irmãs, se eu conheço, e aí se eu não procuro cumprir aqueles ensinamentos, aquilo que vem de Deus, aí eu lhe digo com toda certeza, estamos fritos. Aos muito que são dados, muito será cobrado. Isso é uma certeza. Agora, quando muito recebemos, mas que também muito nos doamos, serão muitas graças alcançadas. E nós sabemos disso, nós testemunhamos isso no dia a dia. Por esses dias a gente vem ouvindo o discurso de Jesus, quando ele fala muito ali aos mestres da lei, aos sumos sacerdotes, aos anciãos, ou seja, aquele povo que tinha realmente um grande conhecimento, conheciam muito, e tinha muito envolvimento com todas as pessoas, ou seja, ele tinha um poder realmente de direcionar, se quisesse, para o bem. Então eram pessoas realmente cultas, eram pessoas que tinham recebido esse dom, e receberam o dom de Deus, dom da palavra, dom da escuta, o dom do entendimento, que todos eles entendiam realmente muito bem as Escrituras, nós sabemos disso. Então eram pessoas realmente com muitos dons.
E aí Jesus o que vem falando sempre a eles, o que era? Que eles sabiam de tudo isso, mas não faziam. Não colocavam realmente em prática todo aquele conhecimento e todo o discurso. Faltava a coerência. E aí ele falava, ontem no Evangelho, a gente, com relação ao dízimo, ele disse: vocês até devolvem o dízimo da hortelã, enfim, de tudo, até devolvem. Porém, dentro de vocês é oco, é como o túmulo que as pessoas pisam, tem essa comparação. E hoje ele fala de novo a eles: é de vós, mestres da lei, porque não cumprem com tudo aquilo. E esse ai de vós, irmãos e irmãs, realmente nesse discurso, é um discurso assim de que Jesus já sabiam que eles não tinham jeito. É muito diferente de nós. Nós não podemos realmente julgar, nem devemos e nem podemos. Nós não conhecemos a fundo nenhum. Agora Jesus, que era homem, mas que era Deus, ele conhecia. Então ele sabia para quem estava falando e por que estava falando. Ai de vós porque não farão isso. Ai de vós porque não fazem isso. E não herdarão o reino de Deus. Então aquele discurso que ele já falava, ou seja, já com a certeza. E aí, como nós vimos no Evangelho, eles, ao invés de mudar o seu pensamento, mudar a maneira de agir, eles se zangavam, se chateavam com Jesus e procuravam um meio para pegar em alguma situação e até para matá-lo, como nós sabemos. Jesus falava isso exatamente por quê? Porque no sentido que eles atrapalham. Jesus dizia: vocês têm a chave, porém vocês nem entram e nem deixam os outros entrar. É como você ter a chave da igreja, não abrir a chave da igreja, não abrir a igreja para ninguém, nem para você e nem para ninguém entrar e ter acesso. Então ele dizia: vocês têm a chave. Por quê? Porque eles atrapalhavam, ou seja, eles sabiam como conduzir, porque eles tinham conhecimento, tinham o dom da escuta, da palavra, então eles sabiam, mas porém eles não usavam isso, mas sim usavam em benefício próprio. E ainda atrapalhava a missão de Jesus, que ao final aquele povo ali, que eles fizeram? Fizeram ali um complô ali para condenar Jesus à morte, e chamaram todos ali e fizeram com todos, condenam. Por conta realmente da força que eles tinham perante o povo. E por isso mesmo que Jesus falava isso. Mas irmãos, irmãs, isso também serve para nós hoje. Para nós nos atentarmos àquilo que nós estamos fazendo, melhor, aquilo que nós estamos falando com aquilo que estamos fazendo. Também atentar a tantas pessoas que têm o dom. Quantas outras pessoas que têm o dom da escuta, têm o dom da palavra, que é dado por Deus, porém não colocam isso em benefício de Deus. Quantas e quantas pessoas: eu não quero isso, eu me afasto. Alguns até vêm por algum tempo, e a gente percebe que tem o dom. E a gente percebe que são pessoas que podem, se eles quiserem, eles podem ajudá-lo, podem ajudar, podem trazer para dentro da igreja o seu dom. É o dom de tocar, é o dom de falar, é o dom, enfim, nós sabemos que tem diversas pessoas cultas, porém, não se colocam às vezes à disposição e às vezes até atrapalham. E esse aí é o pior. É aquele que não vem, mas ainda atrapalha aqueles que vêm, como? Falando mal da igreja, falando mal das pessoas, dizendo que não sei o quê, que eu já tive sim lá na igreja, até participei de pastoral X, mas não sei o quê, as pessoas são assim, que não sei o quê e tal, e falando mal da igreja. E quantas pessoas nós sabemos
que isso acontece. Isso não acontece só lá na China, não. Acontece aqui. E aí, realmente, o que a gente diz, seja que a palavra de Deus diz, ai de vós. Ai de vós. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é o Senhor nos chamando. É o Senhor nos chamando a viver o Evangelho. Não é só vir para a igreja. E Ele mesmo diz, não adianta nada. Você falar Senhor, 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 e clamar ali e tudo, e falar com o Senhor, mas na realidade, na prática, tu faz tudo errado. Na prática, em casa, tu não é uma pessoa que não vive realmente de acordo com a tua família. Na prática, na comunidade, tem uma pessoa que fala mal do outro, tem uma pessoa que faz as coisas erradas, enfim, de um modo geral, tu não adianta. Porque quando eu venho para a igreja, irmão, e que aí eu chego lá na rua, eu faço tudo diferente, é um contra-testemunho, e aí eu estou agindo como aquele fariseu, que eu estou trancando, tenho a chave, mas eu estou trancando, porque a pessoa vai olhar para mim e dizer, como é que pode? Como é que pode? Tu está lá na igreja assim, tudo, todo santinho e tudo, com a mãozinha rezando, fica de joelho, até recebe a Eucaristia, e aí na rua tu faz desse jeito, tu maltrata, tu faz isso e aquilo outro, tu grita, em casa é desse jeito, briga, trai a esposa e vice-versa, enfim. Quando eu ajo aí, a falta de coerência, eu estou agindo como fariseu, não é só naquela época, hoje tem também. Quantas e quantas pessoas às vezes dão contra-testemunho e atrapalha. Então o Senhor nos chama a isso, e é tempo de mudança. Porque a própria palavra de Deus diz, não sabemos nem o dia e nem a hora. E então o tempo da mudança é agora. O que nós temos garantido é o presente. O futuro a Deus pertence, o passado já passou e Deus, Ele não vai nos condenar por isso se nós mudamos hoje. Se eu mudo a partir de agora, Ele não vai me condenar pelo que passou. Agora eu tenho que mudar. Eu tenho que realmente me tornar uma pessoa boa, pessoa coerente com aquilo que eu falo. E esse é o chamado de Jesus para cada um de nós. Viver o Evangelho. E o Evangelho, meu irmão, minha irmã, é viver principalmente dentro da nossa casa. Porque se eu não viver dentro da minha casa, com a minha família, com os meus filhos, se eu não sou um bom pai, se eu não sou um bom esposo, se eu não fizer isso em casa, como é que eu vou fazer isso na rua? E se eu ajo diferente em casa, todos na rua vão sabendo como é que eu sou dentro de casa. Não adianta que nós não escondemos nada de ninguém. Nós não escondemos de Deus, nós já sabemos que não. Mas também nós não escondemos nada das pessoas. Porque o que o inimigo realmente vai querer é que tudo aquilo, que aquela minha vivência, aquela minha maneira de ser e de viver, que ou seja, que ela seja vista por todos. E é assim que ele age. Muitas das vezes até parece que está escondido, né? Muitas das vezes eu estou aqui em determinado lugar, não, ninguém está vendo isso aqui. Ninguém está sabendo. E até por algum momento, até parece que está escondido, até a pessoa consegue, mas depois o inimigo arma uma arapuca e a pessoa cai, e aí todo mundo fica sabendo, e aí cai por terra tudo aquilo, e aí nós sabemos como é que se torna a vida da pessoa, e aí a pessoa começa, se enche, muitas das vezes de vergonha, abandona caminhada, abandona a igreja e tudo, e ao invés de vir pedir força, realmente se reconciliar com aquele único que pode te trazer de novo, que é o Senhor, a pessoa faz se afastar. Então é isso, irmãos. Essa é a palavra de Deus, isso é que Ele vem falar com cada um de nós. Mas Ele vem dizer também a cada um de nós que há tempo. Há tempo. E o tempo é agora. Que possamos, eu sei que nós temos cada um tem a sua maneira de viver, e que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu temperamento, nós sabemos disso. Nós somos humanos, nós sabemos que, dependendo das situações que aconteçam, às vezes nos chateamos com determinadas coisas, isso aí nós sabemos. Mas que essa chateação, muitas das vezes, aquela vontade de falar, de gritar, de falar o que não é para falar, que fique só dentro da gente, que a gente não solta.
que a gente não solte. Porque quando eu consigo, mesmo sentir, porque sentir é humano, cada um vai sentir determinadas coisas, se a gente fosse imaginar, ou pensar, ou cada um fosse falar, o que cada um está sentindo aqui, nesse momento, e às vezes até vontade de falar, às vezes a gente até se assustava, mas o importante é não falar, pedir, Senhor, feche a minha boca nesse momento, Senhor, tampa os meus olhos, Senhor, não quero viver isso dessa forma, mas eu quero viver junto de Ti, que afasta de mim todos esses pensamentos, tudo isso que me afasta de Ti, que Tu possas afastar de mim, que eu possa viver o Teu Evangelho, viver aquilo que eu falo, é isso que somos chamados, irmãos e irmãs, que o Senhor possa sempre nos abençoar, nos direcionar, nos guiar no caminho, o único caminho, que é o caminho de Deus, a luz do Senhor, a luz que é Jesus, amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.